A matemática é o alfabeto através do qual Deus escreveu o universo. A frase de Galileu Galilei é a nossa inspiração de hoje. Ela é milenar e está no nosso dia a dia mais do que podemos imaginar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da matemática e sobre como ensinar e aprender essa disciplina de forma simples, rápida, assertiva. Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são um professor de matemática e youtuber que tem quase 4 milhões de seguidores e 300 milhões de visualizações, Rafael Procópio. O professor de matemática do Colégio Elite, Marcos Assunção. E o estudante de 17 anos, Gabriel Rebelo. Muito bem-vindos ao programa. E eu vou começar assim, que o pessoal estava falando aqui nos bastidores, porque o programa começou muito antes dele começar a ser gravado. E eles estavam comentando aqui, não, a matemática remonta ao desenvolvimento humano, a matemática é uma linguagem, e aí tudo a ver com a abertura do programa, quando eu citei a frase do Galileu Galilei. Quero que vocês comecem explicando isso. Muita gente fala assim, não, matemática é uma ciência exata, é aquela matéria que parece que caiu do céu, pronta. A gente vê na escola, aquele monte de fórmula, não sei o quê, parece que é um negócio que caiu daquele jeito, mas não, ela é um desenvolvimento humano ao longo de vários milênios. Então a gente estava conversando aqui, né, desde o Egito Antigo, passando pela Grécia, pela Arábia, pela China, enfim, chegando até aqui nas Américas, né, os mexicanos lá, os maias, os astecas desenvolviam matemática muito sofisticada. Então é uma linguagem que foi desenvolvida por seres humanos ao longo de vários milênios e hoje a gente estuda. Assim, estudar matemática pelo enfoque histórico é muito bacana também. Vale a pena a galera também se ligar nisso, que tem uma história por trás e que é algo feita por seres humanos para que a gente melhore a nossa vida hoje em dia, né? Não, com certeza, para que a gente possa viver, se situar no espaço, é usada na astronomia, enfim. Então, completando um pouquinho do que ele estava falando, era legal que na origem era o quadrívio, né? E só metade é o que a gente estuda hoje, que é a álgebra e geometria, o resto era justamente astronomia e música. Então, quando a gente troca uma ideia com os alunos sobre isso, eles ficam assim, cara, como assim música, como assim astronomia? Ah, não, astronomia é coisa de física, não de matemática. Só que, na verdade, a matemática é muito mais essa linguagem que explica ou tenta explicar de uma maneira mais natural. Nosso sonho é que seja cada vez mais natural para eles, mas é a forma como a gente explica os fenômenos que acontecem no dia a dia, né? Com o auxílio da física e coisas do tipo. É mais essa visão mais real e, ao mesmo tempo, mais romântica te instiga mais a gostar de matemática? Eu sei que você já é um cara que gosta de matemática. Gabriel vai tentar engenharia, não é isso, Gabriel? Isso. Mas você acha mais instigante aprender matemática a partir desse olhar que os professores acabaram de falar? Sim, é muito importante essa questão assim da contextualização assim histórica para a gente saber de onde surgiu e ter essa noção que esses filósofos não eram só matemáticos, eles eram filósofos, eles eram poetas e matemáticos também, cara. Então é muito importante ver ter essa visão assim macro disso. Você percebe, por exemplo, que a matemática ela se origina lá da filosofia. O Pitágoras foi o primeiro filósofo registrado na humanidade e também era um matemático, né, dos mais conhecidos, que tinha a escola pitagórica, que por acaso foi uma das primeiras, se não a primeira, né, escola da história da humanidade. Então a galera naquela época não separava muito, não compartimentava. Tinha um símbolo, né, na escola. Normalmente eles usavam lá um pentágono, um pentagrama, né, para poder identificar os membros da escola pitagórica. O número 3 também, representando várias coisas, a trindade que a gente pega hoje, associa a religião. Mas é bacana isso que a gente está falando pelo seguinte, hoje a gente escuta muito do aluno que, não, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou disso, daquilo. E, cara, quando as coisas eram muito mais interessantes, digamos assim, quando o estudar era algo interessante pelo simples fato de estudar, não tinha essa divisão, né? Não tinha essa dicotomia, ou eu gosto ou não gosto. Eu entendo ou não entendo, eu vou buscar ou não vou buscar. Como é que isso acontece? Eu acho que hoje, se a gente tivesse
a gente acabou se especializando demais, né? A gente acabou indo muito para cada lado e aí o cara ficou só naquilo ali e esqueceu de conversar com as outras disciplinas. Sim, sim. É aquela coisa cartesiana do saber, né? E a gente nunca imagina que a matemática está presente em tantas coisas na nossa vida. A gente imagina, só quando eu for à feira ou ao mercado fazer uma conta, ou não, tá? E a gente vai falar disso ao longo do programa. Mas para vocês que pegaram uma educação que não estava assim, nessa tecnologia digital, enfim, que era mais a coisa do quadro negro, do giz, como é que foi para vocês se apaixonar por essa disciplina e entender, sei lá, talvez por esse entendimento desde cedo de que ela estava ligada a outras coisas ou não? Como é que foi essa... Olha, desde que eu me entendo por gente, criancinha assim, eu já era interessado por matemática, pelo conhecimento. Eu não diria nem por matemática, mas eu gostava de estudar ciência, eu gostava de estudar geografia, de estudar história também. Né? Então, eu tinha uma curiosidade que é própria da criança. Sim. Né? E aí eu tive a sorte também dos meus pais me estimularem, então eles viam a minha curiosidade e meu pai sempre buscava ter ali uma revistinha, algum livro para poder aguçar essa curiosidade. Tive uma outra sorte também, apesar de ser nascido e criado na favela, né? Eu sou do Fumacê, em Realengo, mas o meu avô materno, ele era jornaleiro, ele vendia jornal. E ele sempre trazia, sabia da minha curiosidade também, e ele trazia revistas, livros para mim, né, da banca de jornal. Legal. E eu achava o máximo. Eu lembro que na época tinha um jornal no Rio que juntava selos, e aí você trocava, por exemplo, por um atlas. E aí aquele atlas me fez perceber o mundo, as línguas, os idiomas que as pessoas falavam, as moedas, e eu achava aquilo tudo fantástico. Então, eu era uma criança curiosa, gostava de correr atrás, e aí foi no ensino médio que eu decidi virar professor de matemática. Porque uma amiga minha estava com dificuldade lá na fórmula de Bhaskara, que a gente pode falar daqui a pouco também. Fui ensinar para ela conseguiu tirar uma nota maior que a minha na prova. Olha! Ela falou, não Aí sei nada. nasce o professor. Aí eu falei, discípulo daí que superando o saiu, mestre. A criatura... Eu falei, que maneiro, eu criador. consegui entrar na cabeça dessa menina, fazer com que ela tirasse uma nota alta. Em matemática ela falou que não sabia nada. E eu falei, quero ter essa sensação agora elevada à enésima potência. E aí resolvi virar professor para desespero do meu pai. Ele falava, esse cara vai ser o rico da família, então ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, pai, quero ser professor. Poxa, tem certeza? O meu perguntou assim, Poxa, filho. Não, então, a minha mãe era professora, né? Ela trabalhava com as séries iniciais. Mas eu nunca parei para pensar exatamente em ser professor de matemática. Acho que mais o desafio, os jogos, né? Acho que uma das formas de atrair a matemática é você entendê-la como um desafio. Exatamente. Tem várias coisas ali, né? Exatamente. Várias brincadeiras com isso. E aí eu fui nessa vibe e eu tava pensando um pouquinho ali entre fazer uma arquitetura, um desenho industrial e também ali a matemática meio que de lado. E aí, quando eu vi, eu tava tão já apaixonado por essa ideia que eu falei, cara... E aí, quando eu venho dar notícia, né, até a minha mãe, como professora, ficou assim, mas muito feliz, orgulhosa, claro. Mas aquela palminha, né, baixinha. Era isso que eu sempre falei para minhas amigas. Não, brincando, mas ela ficou feliz, lógico, mas acho que era um risco, né? Sim. Pô, como é que é a vida do professor? A gente vê hoje em dia cada coisa na notícia, mas sofre, ganha mal, tem briga com aluno, e não é só isso, sabe? Acho que tem muita coisa bacana também. E eu acho que... Eu vou chegar aí nessa questão do professor e na matemática e vida para a gente poder entender melhor. Mas vai lá, Gabriel, como é que foi para você? Essa paixão pela matemática surgiu quando? É e muito como? assim, como o professor falou, tem aquelas questões ali que te desafiam, sabe? E você sente assim, o ego ferido ali. Não, eu vou querer... De qualquer jeito, questão de honra. Mesmo que demore 3 horas para resolver, eu vou ficar aqui nessa questão até resolver. Então é muita questão assim que me atrai, assim, é o desafio assim para você superar isso e continuar assim nessa fonte assim de sabedoria, entendeu? Que legal. Correr atrás. O que eu senti falta na minha época de estudante é que não tinha essas Olimpíadas, a OBMEP, por exemplo, Sim, hoje em dia. Se tivesse na minha época, eu acho que iria me estimular ainda mais a correr atrás do conhecimento, assim, de matemática e tal. É mais um negócio mais recente. Nós atrasamos um pouquinho. Também sinto falta disso. Mas é bom que a gente muito legal. Avançando, né? Aos pouquinhos a gente chega lá. Vocês falaram uma coisa muito interessante, que meus pais, enfim, minha família ficou meio... né, em relação a vocês serem professores. E a gente tem o exemplo do Rafael, não sei como é que está sendo para você isso, mas, por exemplo, Rafael trabalhava em escola, de repente, quando você se formou, você nem imaginava que você pudesse abandonar a escola e fazer uma outra coisa dentro da sua área. O que eu quero dizer com isso? Que a vida muda.
o tempo todo. E aí a gente tem a matemática como uma ciência exata. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse paradoxo. Eu costumo dizer que eu ajudei a criar uma nova profissão. Que na época não tinha assim, professores fazendo videoaulas para a internet e virando empresários e professores através das videoaulas e tal. Então eu, lá em 2010, quando abri o meu canal no YouTube, criei a página do Facebook, eu meio que ajudei a tirar a grama da frente, né? Tirar o mato da frente, a debastar ali para que a galera chegasse também. Abrir o caminho. E abrindo o caminho para uma nova profissão que surgiu aí, que é de professor youtuber, né? Professor que dá aula pela internet. E é muito legal, assim, porque eu sempre gostei de tecnologia, uma coisa que sempre me atraiu. E aí eu, hoje em dia, junto tecnologia com matemática, as duas coisas que eu mais gosto. Faço vídeo, que é uma coisa também que eu gosto muito de fazer. E vivo do meu hobby. Então, o meu trabalho hoje é o meu hobby. Faço meus vídeos na minha casa, de boa ali. Delícia. E tranquilão. E sobrevivo com isso. Como é que tem sido para o teu público, para esses alunos que chegam de repente lá na internet, chegam gente desesperada, acredito. Sim. Como é que tem sido isso, essa descoberta, essa troca? Muitas vezes o cara chega lá, tem prova amanhã, aí ele vai procurar uma solução. Em cima da hora. Procurar uma solução rápida. Eu acho bacana que é o seguinte, eu trabalho basicamente, eu já tive a experiência, não acho tão, assim, opinião minha, não acho tão fantástico quanto, na minha experiência, estar ali vendo. Eu já tenho uma necessidade, eu preciso estar ali naquela troca diária. Eu acho fantástico o trabalho dele, porque ele consegue fazer isso assim, atemporalmente falando. Eu já acho que é mais bacana aquela relação. Maior, Só né? que hoje com esse avanço tecnológico, na verdade, eu funciono como um grande mediador, porque fora as aulas normais, eu também trabalho como treinador olímpico. Então, por exemplo, a gente tem hoje portais que ajudam nesse sentido, né? Então, o que eu faço? Eu estou ali dando a minha aula, eu tenho a minha linguagem, eu tenho a minha forma de transmitir o conhecimento. Mas, olha só, o que você acha também de acessar esse canal aqui? Então, hoje em dia, a gente também, em sala de aula, acaba direcionando para esse tipo de coisa. As grandes redes também já estão começando a se preocupar com isso, já tem os próprios materiais online. Hoje em dia a gente já trabalha com alunos que já têm ali vinculada a matrícula um portal que vai trazer esse apoio pedagógico já totalmente gravado e tudo mais. E aí ele tem a minha aula, ele tem o apoio pedagógico já que a própria rede Escola oferece e ele ainda tem. Ele pode se identificar com a linguagem dele, ele pode se identificar com a minha linguagem num vídeo antigo, com de outros, e eu acho isso fantástico. Matemática ficou mais fácil, então, para ensinar? A gente espera que sim, a gente tenta fazer com que cada vez fique Fala, mais. Gabriel. É importante perceber que como é que as coisas estão se complementando agora, né? Convergência. Com a questão assim da tecnologia, com a sala de aula, então as coisas estão se complementando e vai ficar uma coisa bem mais fácil para as pessoas que estão chegando agora, que tem dificuldade em matemática, entendeu? Então agora tem muito mais acesso, informação do que anteriormente. Hoje em dia você pega um GIF animado e você consegue ensinar para o aluno ali em segundos algum conceito que talvez se não fosse aquela animação Jura? de geometria dinâmica ali, aquele Nossa. A software. informação está na palma da mão, cara. Pois é, aí o cara mas percebe. Num GIF, né? A gente... Num GIF animado, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá 180 graus. Você, de repente, olhando para um triângulo, você não consegue ter aquela percepção que dá 180. Mas aí com um GIF animado ou com uma animaçãozinha simples, você consegue juntar os ângulos ali e percebe que dá exatamente 180 em questão de segundos. Recorta, Isso. imagina um centro, recorta e gira. Questão de segundos resolve, entendeu? Nossa, então que é uma maravilha. coisa muito legal que a tecnologia traz também. E, assim, quando fala tecnologia, muitas vezes a gente pensa em computador, tablet, mas quadro e giz é tecnologia, papel e caneta é tecnologia. Se for pensar na pedra lascada, tudo- gente, tá numa Desde lá evolução você tem absurda. Tudo que a gente usa de Tecnologia. ferramenta É tecnologia, E a sim. matemática também é um tipo de tecnologia, porque é uma ferramenta que a gente usa nas ciências Respondendo também. o que você perguntou com relação à facilidade, eu acho que hoje a gente tem muito mais recurso. A gente tem materiais concretos, a gente tem hoje em locais que antes era voltado para a arte de outros campos, a gente consegue ver matemática, exposições sobre matemática, pessoas falando sobre matemática, e eu acho isso muito bacana. Então, a gente está caminhando para a gente ter
muito mais facilidade. Eu digo que ainda estamos caminhando, mas hoje a gente já tem muito mais recurso. Então eu acho que nós estamos sentindo falta aqui, acabamos de exemplificar, da Olimpíada, que para ele já é um portal, já é uma forma de desafio, que pra gente de repente era o Malbataan lá, sabe? Ele já tem isso no celular com um aplicativo. Hoje a gente tem aplicativos de matemática com desafios, né, os puzzles, então a coisa está caminhando para ficar muito mais natural. Muito legal. Agora, qual é a dica que vocês dão, assim, por exemplo, para os pais que ficam desesperados? Meu filho não gosta de matemática, o que eu posso fazer para ajudar? Isso é uma coisa que eu percebo bastante, assim, né? Muitas vezes o estudante, quando eu era professor de sala de aula, já não sou há 3 anos, mas alguns estudantes às vezes comemoravam o fato de tirar 3, uma nota 2 em matemática. Nossa, eu não tirei 0. E aí, quando vai conversar, fala assim, não, que minha mãe também fala que é ruim em matemática. Parece que é normal. É normal ser ruim em matemática. Se naturalizou isso. Isso é um ponto interessante que a gente está falando, que é importante, lógico, cada vez mais a família precisa estar presente, precisa estar ajudando ali. A família não é só para ir na escola, para cobrar uma nota ou isso. É muito importante nesse papel do conforto. A família é crucial. A gente sabe que hoje em dia manter uma família é muito difícil, cada vez as pessoas trabalham mais, mas a presença familiar, ele pode falar sobre isso, é crucial, sabe? Então, também esse tipo de discurso acaba podando muito. Quando o cara fala assim, naquela famosa ceia de Natal, chega e pergunta assim, como é que tá lá na escola? E a matemática? E a trigonometria? Aí tu faz aquele... Não, aí começa, porque eu era horrível nisso. Não, porque eu não era... Cara, então gera numa criança, às vezes, uma limitação. Ela pensa assim, cara, isso não é pra mim. Porque o meu pai, que é meu herói, a minha mãe, que é minha heroína, não conseguiram dar conta disso. Quem sou eu na fila do pão pra conseguir? Então, acho que mostrar que todos os caminhos estão abertos e que cabe a ele ir experimentando, eu acho que, ajudaria muito, tanto quanto... Com certeza. Por isso que o lema desse programa é educação, se você não se envolver, não rola. Tem que se envolver, e todo mundo tem que se envolver. O especialista, o professor, o orientador pedagógico, o pai, a mãe, a família, né? Você falou até das mães que procuram você no Face para poder aprender a matemática e passar. Quer dizer, a mentalidade também das famílias está mudando bastante. Pais diferente. também fazendo isso. Eu recebo no YouTube, por exemplo, alunos de 15 a 24 anos, enquanto que no Facebook são mulheres, a maioria, de 35 anos ou mais. Ou seja, são mães de alunos que vão lá buscar um conteúdo para poder ensinar aos seus filhos, o que eu acho muito bom, que já é uma melhoria nesse sentido, né, da família. É uma forma do cara lidar com esse problema financeiro. Antigamente todo mundo já estava preparado para, a partir de uma certa série, contratar um professor particular. Hoje está difícil essa vida, verdade, né, cara? Então você ter um recurso dele é fantástico. Hoje a gente já tem iniciativas até públicas de portais, né, como o Portal da Matemática, por exemplo, que é do IMPA, que traz gratuitamente o material completo. A gente tem, claro, os privados que estão trabalhando de acordo com determinadas demandas, mas a gente já tem hoje em dia tudo quanto é tipo. Então, ele trabalha com um nicho específico, aí eu posso trabalhar com outro e hoje em dia se encontra tudo. E o pai hoje está preocupado com isso. Eu acho muito bacana já estar preocupado, procurando para poder fazer com que... Gabriel, qual a dica que você dá para o pessoal aí, para os estudantes que têm dificuldade em matemática? Como é que você supera, por exemplo, as suas dificuldades? Porque não é porque você gosta que você não tem dificuldades. Você mesmo falou, é o desafio que me move. Como é que você supera essas dificuldades? Bem, a importância, assim, é de nunca desistir. Tipo, lá no material, nosso material didático é definido assim, exercícios nível 1, nível 2 e nível 3. Então, cara, é tipo você começar a fazer os exercícios. Matemática não tem como, cara, é exercício, você começar a exercitar para aquilo começar a incutir na tua cabeça, para aquilo se tornar fácil para você. Então, aí você vai se desenvolvendo, vai começando a caminhar. Aí, exercícios nível 2, assim, tudo mais, que é muito importante, assim, pra gente aprender mesmo matemática propriamente dito. Agora, tem uma coisa importante aí, né? Porque aprender matemática também é um exercício de humildade. Muitas vezes a gente passa batido por algum assunto, não aprendi direito a fazer divisão. Aí o cara chega lá na frente, vai aprender alguma outra coisa em matemática, mas por causa daquela base mal feita, ele não consegue aprender coisas um pouco mais complexas. E aí fala assim, eu odeio matemática, não consigo aprender nada. Não só humildade, como persistência também. Persistência. Que eu então, falei. a humildade que eu digo é no sentido de voltar atrás
Pegar a matemática básica lá do ensino fundamental, aprender as operações, aprender a resolver uma equação, aprender porcentagem, tudo isso é o básico da matemática, né? Fração. Cara, o Enem hoje cobra muito isso. A maior parte do Enem é matemática básica. É isso, a segunda maior parte é geometria, que na sua essência também é dada no ensino fundamental. Então, essa construção que ele está falando, eu acho que, mediante, claro, os exercícios, ninguém fica forte vendo o personal, né? A gente não começar do pezinho básico ali. Quem me dera, quem me dera. Se eu visse alguém malhando, ia ficar horas. Só de ver não adianta. Mas uma coisa interessante que vocês estão falando aí, da humildade, da perseverança, da persistência. E isso está muito ligado porque, assim, você faz um primeiro exercício, ai, caramba, errei. Aí você faz o segundo, errei. Você faz o 10º, errei, caramba, eu sou ruim, eu sou isso, não sou aquilo. nasci pra isso. E aí é uma pretensão de achar que com 2 exercícios feitos, você vai acertar os outros 20 que vem por aí. Sim. Quer dizer, tem que ter humildade para sacar. Não, é um processo de aprendizagem, é assim mesmo, demora. E tem uma outra coisa que é um fenômeno que acontece com videoaula, principalmente, que é do cara ter a falsa sensação de aprendizagem. Às vezes ele me assiste, é um negócio de assistir o personal malhando e você fica... O cara assiste o professor resolvendo uma questão, aí fala, caramba, agora eu aprendi. Aí ele vai resolver uma outra e não consegue. É o famoso, por você fazendo é tão fácil. Exatamente. Porque o que a pessoa tem que fazer é ela própria treinar, identificar onde travou, onde não conseguiu, prosseguir e buscar resolver esse problema, né? Provavelmente está na matemática básica, está em alguma coisa que ela não aprendeu no passado. Ou seja... E essa dica é muito legal que você está dando. Então. Se preocupar com a matemática básica. Vamos aprender a fazer o arroz e feijão bem feitinho para a gente depois... Dominar a matemática básica é essencial, porque é como se fosse a construção de um prédio, né? Se você fizer o alicerce mal feito, a base estiver mal feita, quando você for colocar os tijolinhos ali em cima, em algum momento vai ruir, vai cair, vai desabar e já era. O teu conhecimento ali fica comprometido. O grande vilão hoje, pensando no vestibular, né, de modo geral, é o logaritmo. Aí a gente vai ver assim na cara, o aluno já vem assim, cara, eu não entendo isso. Quando você vai ver, na verdade, o nosso problema está lá em potenciação. Nas propriedadezinhas básicas ali, os fundamentos daquele assunto. Aí quando você vai mostrar que, na verdade, a multiplicação vai virar uma soma, não é para transformar a matemática em algo inacessível, sim, porque isso vem de um assunto anterior isso que é mais engraçado, que ele julga saber. Porque quando eu começo uma aula de potenciação, ele está tranquilo. Ele está ali na cadeira, ó, largado, tá de boa. Agora, quando eu falo logaritmo, ele pula. Não é? Acorda, não é ele, opa, acorda. calma aí, que é isso? Não, pera, não, logaritmo, mas na verdade é uma coisa conectada com a outra, entendeu? É impossível você desenvolver sem ter uma base forte, entendeu? Perfeito. Fala, Gabriel. Sobre a questão da humildade que ele estava falando, é muito importante você pedir ajuda, cara. Sim. Pede ajuda ao seu colega que às vezes sabe mais daquela matéria. Pô, pesquisa, corre atrás. Nós temos materiais gratuitos aí na internet. Tem o nosso amigo no Matemática Rio aí. Não ter vergonha de tirar dúvida também. Questão de humildade. Eu tô com uma dúvida aqui, mas deve ser idiota. Eu não vou perguntar. Não, é dúvida de todo mundo na turma. Cara, mas se é a sua dúvida, é importante. É importante. Sim, exatamente. sim, é a mais importante. Sim, sem dúvida. E outra, tá na escola, os colegas todos estão ali na mesma posição que você, para aprender. Ele pode ser melhor, ter mais facilidade em história e você em matemática, ou vice-versa, mas tá todo mundo no mesmo barco. Eu queria perguntar para vocês assim, a aplicação da matemática nas coisas que a gente não se dá conta do dia a dia, por exemplo, numa fórmula, aquelas fórmulas, função, gente, por favor. Tem um negócio muito interessante que eu gosto muito, que é a razão áurea. A razão áurea é um número na matemática, né, que é chamado número de ouro, que você calcula através da fórmula de Bhaskara. Você tem um retângulo que você, ao extrair um quadrado desse retângulo, o retângulozinho que sobra é semelhante ao anterior, nessa razão, nessa proporção. E quando você vai calcular, vai determinar o valor desse número, você cai numa equação quadrática e pela fórmula de Bhaskara você deduz esse número da razão áurea. Eu digo isso porque, por exemplo, o ser humano ele não é uma pessoa perfeita, né? Ele poderia ser geometricamente perfeito. Se ele fosse geometricamente perfeito, ele teria razão áurea no corpo dele de diversas maneiras. Quando você na sua casa aí pode fazer esse teste, pega uma fita métrica agora aí, meça a sua altura, né? A altura da sua cabeça até o solo e depois a altura do seu umbigo até o solo. E calcula a razão entre essas medidas, divide a sua altura completa pela altura do seu umbigo. Vai dar um número muito próximo de 1,6180.
calcula a medida do seu ombro até a ponta do dedo médio e depois do seu cotovelo até a ponta do dedo médio. E calcula a divisão. Vai dar um número muito próximo de 1,6180, que é o número de ouro. Foi feita uma pesquisa, inclusive, que os padrões de beleza dos modelos mais renomados do mundo... Teve uma questão do Enem. Em cima... Isso tem uma antiquíssima da UERJ também falando sobre... Que é isso do rosto para do nariz à testa. Então, você percebe isso em independentemente da altura da pessoa... Independente. Aí, quanto mais próximo, segundo as pesquisas, quanto mais próximo desse número, mais próximo do padrão aceitável pela beleza, né? Que não é, hoje em dia a gente questiona muito isso. Claro. E até deve ser questionado, mas os padrões reconhecidamente, historicamente falando, como aceitos como da beleza, se aproximavam muito desse número e é só um. E para você ver, né, que tá no nosso corpo, está na natureza também, você consegue perceber a razão áurea em diversos lugares da natureza, até o formato espiralado das galáxias que você vê no universo, ele tem uma aproximação também pela razão áurea, pela espiral dourada que gera naquele retângulo que eu falei inicialmente. Então, tem a gente vê na concha do caramulo. Isso tem no Parthenon, no Parthenon, nas estruturas dessa época também tem muito. Isso é só um exemplo. Acho que o desafio nosso tá dialogando com relação a isso. E então, por exemplo, um outro campo muito complicado, né, que a galera costuma apresentar muita resistência é a trigonometria. A trigonometria, até você ir ali a seno, cosseno, tangente no triângulo, retângulo, que é natural por conta... Tá tudo certo. Porque tá natural por conta do teorema de Pitágoras, então tá tranquilo. Agora, quando você sai, vai pro ciclo e aí você chega numa função, você junta dois assuntos que são função e trigonometria. Aí... é natural o aluno sempre se perguntar, mas por que eu tenho que aprender isso? Eu falo, cara, você gosta de música? Eu tenho um desafio. Alguém aqui não gosta de música? Levanta a mão. O cara mais ranzinza da sala, ele não tem coragem de levantar a mão. Aí eu sempre que posso, eu utilizo os recursos que, graças a Deus, hoje a gente já tem para mostrar e faço o seguinte, eu peço para alguém trazer um violão, ou peço para alguém, sempre alguém canta, né? Ou da igreja, ou porque gosta mesmo, ou porque quer ser MC, rapper, tem sempre alguém que canta. Ou mais descontraído. Então eu peço para alguém cantar, ou a gente toca um violão, e com um software grátis, qualquer desses de captação de áudio, eu vejo ali as ondinhas sonoras, né? Que na verdade são junções de senoides. Que na verdade é aquele temido gráfico trigonométrico lá que os caras não tinham. Então você pegar um violão, que é uma coisa que o aluno fica atraído, né? Sim, é fascinante. O que esse cara vai fazer? Fascinante. Na pior ele pega e fala assim, cara, ele vai tocar uma música aqui, eu vou ver esse cara pagando um mico. Aí tu pega ali, poxa, eu gosto muito que eu também atuo nessa área. Aí eu pego, faço uma coisa simples, como por exemplo tocar uma corda. Pitágoras trouxe, né, das suas viagens, um estudo em cima do monocorde, que seria um violão com uma corda, vamos trazer para o básico, que de onde ele colocava a haste para fixar, fazia um som. E aí, ali, de acordo com o que para o nosso ouvido é mais atraente, ele associava aquilo com números primos ou números primos entre si. Né? E aí, cara, quanto mais gostosinho aquele som, então, eu posso mostrar a senoide pela propagação do som, eu posso mostrar que o instrumento, a escala musical é toda feita baseada em estudos como esse. Lógico, depois os músicos acabaram desenvolvendo porque é um universo todo, né? Mas, cara, a gente tem na música vários exemplos. Eu uso, por que o piano de cauda tem aquele formato? É porque é estético? Não, porque é o tamanho das cordas que estão ali. Ali a gente tem logaritmo também, de novo, né? A gente tem números complexos, que é uma parada recente, já que a gente está falando de antes de Cristo. Números complexos é 1800 e pouco, e pra gente em matemática é ontem. Então, cara... Legal. Fala, Gabriel. E sobre essa questão da matemática, é importante perceber que matemática, não é só número, acho que eu vejo isso muito mais além, como nossa capacidade de resolver problemas, de resolver desafios que estão à nossa frente, cara. Não é só por causa dos números, mas em desenvolver a nossa capacidade, assim, de resolver as questões, de resolver os problemas, assim, no nosso cotidiano, que está muito mais intrínseco no nosso no cotidiano como... Então, acho que essa é a grande dica que vocês deixam, né? Vamos ver a matemática pelo que ela é de verdade. Matemática é uma ideia, então é um pensamento. Você tendo a ideia, tendo o pensamento, se você pensa, raciocina, você é bom em matemática. Então coloque isso na sua cabeça, esse negócio de sou péssimo em matemática, isso é coisa da tua cabeça, liberte-se do preconceito e seja feliz. Ei!
Tem coisa melhor do que acabar um programa assim com essa mensagem? Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Estou encantada, queria ficar aqui conversando mais com vocês. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Tracy era uma menina de um povoado nos Estados Unidos e ela brincava muito com os amigos, tinha uma brincadeira de colocar fogo num formigueiro. Ela acendia os fósforos e colocava fogo num formigueiro. Todas as crianças ficavam olhando aquele entretenimento e se divertindo. Mas Tracy, num dia, observou um pequeno detalhe que nunca mais saiu de sua mente. As formigas, quando estavam diante daquele fogo, diante do perigo da morte, se juntavam em casais e iam de 2 em 2 se organizando, esperando a morte.